Fala galera, tudo bem? Olha só, tema polêmico hoje. Análise técnica, funciona ou não funciona? Olha só, antes de você dar a sua opinião inflamada, a sua opinião apaixonada sobre o tema, porque o que mais tem aí no mercado é gente apaixonada por análise técnica, eu gostaria de te falar o seguinte. Eu não vou aqui nesse vídeo dar a minha opinião pessoal, porque eu acho que trading é um assunto que a gente está falando de matemática, está falando de probabilidade, está falando de estatística, não tem muito espaço para opiniões pessoais. Então eu gosto de trabalhar com informação técnica, com dado, com evidência empírica, né? E é por esse motivo que todos os argumentos que eu vou usar aqui seguem uma lógica de raciocínio. Então eu vou buscar construir uma base de argumentação com você lógica, que faça sentido lógico, para que a gente possa discutir esse assunto de uma forma mais construtiva e não ficar simplesmente trocando farpas e dando opinião. Ah, eu acho que funciona, eu acho que não funciona. Não vamos trabalhar aqui com achismo, vamos trabalhar com informação, vamos trabalhar com argumentos técnicos para que a gente de fato possa tirar dessa discussão uma conclusão que seja interessante e que faça sentido lógico. Né? Vamos aqui trabalhar numa construção de argumentos lógicos. Esse é o meu objetivo com esse vídeo e eu quero provar aqui de forma irrefutável, com argumentos lógicos, que a análise técnica clássica não funciona. E aí é super importante, mais uma vez, eu reforçar isso. Análise técnica clássica. Porque a gente tem algumas abordagens diferentes quando o assunto é análise técnica, e aqui eu estou falando de análise técnica clássica, tá certo? Então, eu vou entrar agora nos argumentos. Óbvio que a qualquer momento você vai poder ouvir aqui meus argumentos, depois você vai deixar seu modo de pensar aqui, comenta aqui abaixo nos comentários do vídeo o que você acha, né? Mas não venha com opinião desprovida de argumento. Eu quero saber quais são os seus argumentos, o porquê que você acha isso, que você acha, e aí você argumenta de forma lógica, com raciocínio lógico, com dados, com informações, com fatos, para que a gente de fato tenha uma discussão rica a respeito desse assunto. Então vamos lá que eu vou começar com toda essa base de argumentação lógica. E aí, a gente tem que seguir, obviamente, uma linha de raciocínio lógico se a gente quer construir essa argumentação usando essa base lógica de raciocínio, né? Então, nós vamos discutir aqui o seguinte: o que é análise técnica? Para que a análise técnica serve? Né? Como, então, a gente pode implementar a análise técnica para obter os resultados que a gente espera? E aí eu vou te mostrar por que ela não funciona e nós vamos listar aqui os motivos todos e eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai concordar comigo. Se não concordar, eu quero saber por quê, né? E aí eu vou ler todos os comentários aqui para descobrir então qual que é seu ponto de vista. Vamos começar agora então. Então vamos lá, para a gente começar é super importante a gente saber o conceito, né? O que é análise técnica, né? Então eu coloquei aqui um breve conceito para a gente poder discutir um pouco a respeito disso. Análise técnica nada mais é que o estudo de padrões gráficos e indicadores técnicos, né, que se formam a partir da movimentação do preço de um determinado ativo. Né? Então, o que acontece? Na medida que a gente está lá analisando qualquer que seja o ativo, os preços vão se movimentando, tá certo? O preço sobe, o preço desce, o preço fica de lado, né? E a partir de toda essa movimentação que o preço vai produzindo, a gente vai, então, traduzindo isso em padrões gráficos, né, para os grafistas aí, que são os candles, tá certo? Então a gente vai lá e vai analisando esses candles que vão se formando. A combinação desses candles, esses candles, na medida que eles vão ali se formando e trabalhando junto, eles acabam formando padrões gráficos, né? Figuras, formas geométricas, etc e tal. E através desses padrões gráficos, o que a gente faz? A gente então busca fazer essa análise combinando esses padrões gráficos, eventualmente, a indicadores técnicos também, né? E os indicadores, eles acabam derivando também dessa movimentação do preço, e aí a gente tem centenas de indicadores possíveis, né? Mas os indicadores, na verdade, vão pegar ali as informações que o preço está produzindo, vão fazer algum cálculo matemático e vão apresentar informações para a gente na tela também, para a gente usar como um complemento da informação da análise gráfica que a gente está fazendo, tá? Então, esse é o conceito. Isso é análise técnica. É a análise de padrões gráficos, né? E esses padrões gráficos, por sua vez, são formados pela movimentação do preço, né? E a gente pode combinar essa análise dos padrões gráficos a indicadores técnicos. Então, isso é análise técnica, tá certo? Agora vamos saber o seguinte, vamos descobrir para que ela serve, né? Uma vez que a gente já sabe o que é, para que a análise técnica serve? É muito simples.
A análise técnica serve para tentar, então, prever o comportamento do preço de um determinado ativo, né, a partir do momento que determinado padrão gráfico se forma, né? Então vamos lá, eu estou lá analisando os padrões gráficos, né? E aí eu identifiquei um dos padrões gráficos que eu estou analisando e que eu conheço, que eu tenho familiaridade e que é objeto do meu estudo. Uma vez que eu identifiquei que aquele padrão gráfico se apresentou no meu gráfico, né? Aí que eu vou me preocupar em saber o seguinte, legal, eu tenho aqui o padrão gráfico X, né, que se apresentou aqui no meu gráfico, e agora, qual que é a tendência, qual é a maior probabilidade de movimentação do preço, né? O que vai acontecer? Será que a partir desse padrão que eu estou observando, o preço vai subir? Ou será que a partir desse padrão que eu estou observando, o preço vai cair? Ou será que a partir desse padrão que eu estou observando, o preço vai ficar de lado, né? É justamente esse o objetivo, então, de trabalhar com análise técnica. Eu analiso padrões, né, para tentar prever o que vai acontecer com o preço, como é que o preço vai se comportar a partir do momento que eu identifiquei determinado padrão, tá certo? Então, muito bem, a gente já viu o que é análise técnica e a gente já viu para que ela serve. Ela serve para dar um norte para a gente, para servir como uma orientação no mercado, uma bússola. Legal. Apareceu aqui o padrão que eu estou estudando e agora? O que será que o preço vai fazer? Justamente para a gente poder operar exatamente na direção mais provável que o preço deve evoluir a partir daquele momento, tá certo? Então, se através daquele padrão que eu estou analisando a probabilidade é do preço subir, obviamente eu vou tentar entrar ali fazendo uma operação de compra. Se eu identifico que a maior probabilidade através daquele padrão que eu estou observando é de queda, obviamente eu vou tentar então fazer uma operação de venda para acompanhar essa movimentação de queda no mercado, tá certo? Então acho que até aqui todo mundo concorda, tá todo mundo alinhado, legal? Muito bem. Agora o que a gente precisa para que a gente de fato tenha alguma confiança nessa análise de padrões que a gente está fazendo, né? A gente precisa então observar esses padrões e catalogar esses padrões no número significativo de movimentações ao longo do tempo, né? Para quê? Para que eu possa formar uma base estatística que seja robusta, que seja confiável, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá os padrões que são objetos do meu estudo e vou identificar no gráfico sempre que ele se apresenta, tá certo? A partir do momento que eu identifico esse padrão, eu vou lá anotar numa planilha, no meu caderno, onde quer que seja, né? O que acontece? Então eu identifiquei lá meu padrão. Olha, apareceu o padrão, legal. O que aconteceu nesse momento? O preço subiu ou caiu depois dele? Ou ficou de lado? Vou lá e vou tomar nota, vou fazer um registro dessa informação. E eu preciso fazer isso múltiplas vezes. Eu preciso fazer isso centenas de vezes. Para quê? Para que eu construa uma base estatística, né, com uma quantidade de informação, com uma quantidade de dados suficiente para que eu possa confiar naquilo, para que eu tenha de fato um padrão estatístico robusto nas minhas mãos. Não adianta eu identificar o padrão que eu estou observando meia dúzia de vezes, né, e anotar lá e a partir disso achar que ele está me dando alguma informação relevante porque eu tenho meia dúzia de anotações, né? A gente que estuda estatística sabe que a gente trabalha com o conceito de significância estatística. E quando a gente trabalha com esse conceito de significância estatística, significa o seguinte, significa que eu tenho que ter uma base de dados robusta, uma base de dados com muita informação. Quanto maior a minha base de dados, ou seja, quantas mais vezes eu analisei aquele padrão e cataloguei qual foi o comportamento do preço a partir daquele padrão, ela é mais confiável, porque ali eu não estou falando que eu tenho meia dúzia de dados. Eu analisei centenas de vezes, durante anos, né? E aqui eu já adianto para você o seguinte, do ponto de vista estatístico, o padrão, por exemplo, quando a gente vai olhar fundos profissionais que trabalham com esse tipo de estatística, né? Fundo de investimento, estou falando hedge fund e tal, a indústria de gestão de recursos profissional, e a gente está falando de operações de day trade, o que constitui uma significância estatística mínima? O pessoal trabalha com mínimo de 5 anos de análise de dados para que você consiga, de fato, ter confiança naquela informação, para que você tome decisões embasadas, né, de alocação de recursos no mercado com confiança estatística, né? Então, um padrão aí já para você ficar na cabeça, mas o assunto não é esse. O nosso tema aqui agora é quais são os pré-requisitos para que eu possa fazer minha análise técnica com qualidade, né? Então eu já sei que eu preciso de uma base robusta de dados nas mãos. Não adianta eu ter lá meia dúzia de dados e achar que com isso
eu sei ali o que o padrão está querendo me dizer, porque não é suficiente para eu poder ter confiança estatística naquela informação. Preciso de uma base robusta. Beleza? Estamos alinhados até agora. E agora, turma, tem um negócio que aqui começa a surgir o grande problema da análise técnica clássica, né? Por que o problema começa a surgir agora? Porque olha só, dado que eu tenho que catalogar as informações e armazenar essas informações para poder analisar estatisticamente, existe uma regra para eu fazer isso, né? Eu preciso ter uma abordagem objetiva, né? O que significa ter uma abordagem objetiva? Significa o seguinte, eu preciso ter uma regra clara, pré-definida, pré-estabelecida de como que eu vou analisar esses padrões e de como que eu vou catalogar essas informações. Então, traduzindo em miúdos, o que isso na prática significa? Significa o seguinte, eu estou olhando lá determinado padrão gráfico, né? Então, eu preciso ter uma regra que me diga o seguinte, legal, o padrão aconteceu. Como que eu vou catalogar essa informação? Aonde que eu faria uma operação de compra a partir do momento desse padrão? Por exemplo, se fosse uma operação de compra, né? Então, aonde eu faria? Vou colocar melhor. O padrão apareceu. Aonde eu faria uma operação? Onde eu faria uma entrada, independente de ser compra ou venda? Então, isso tem que estar muito claro e precisa ser uma regra objetiva. Então, tem que estar lá. Eu faria a entrada em ponto tal todas as vezes que esse padrão se apresentasse. Beleza. Uma vez que eu sei aonde eu faria a entrada, eu preciso também saber, né, de forma clara e objetiva, aonde eu posicionaria o meu stop naquela operação, né? Então fiz a entrada aqui, posicionaria meu stop ali debaixo do candle, sei lá, um tick abaixo do candle que eu entrei. Por exemplo, estou dando só um exemplo, tá? Para mostrar que a gente precisa de regra clara. Muito bem, então eu já sei aonde eu tomaria uma posição, né? E eu já sei aonde eu protegeria, aonde eu posicionaria o meu stop naquela operação. A próxima coisa que tem que saber é o seguinte, como que eu vou conduzir essa operação, né? Eu vou, então, projetar o meu alvo, eu preciso ter uma regra clara de como que eu faria essa projeção de alvo, né? Aonde seria meu alvo dessa operação, e mais do que isso, não só projetar o alvo, eu preciso saber como que eu conduzo essa operação. Eu simplesmente projeto o alvo e deixo a operação caminhar até chegar nesse alvo, ou eu vou fazendo trailing stop, encurtando, protegendo a operação, movendo stop. Qual que é a regra para eu mover o stop? Eu faço ali, eventualmente, uma realização parcial ou eu não faço? Se eu fizer, com que percentual do lote? Eu tenho que ter todas essas condições pré-estabelecidas. Isso tem que ser regra. Não pode variar da minha cabeça de acordo com o que eu acho naquele momento. Por quê? Porque a única forma de eu conseguir metrificar alguma coisa e quantificar os resultados, né, que o objeto daquele estudo está proporcionando é se eu tiver regra clara, né? Porque senão, vamos imaginar que eu vou estudar aqui um padrão e você vai estudar o mesmo padrão. Se nós não tivermos essa regra clara e pré-estabelecida, eu vou fazer a entrada de um jeito, vou posicionar o stop de um jeito, vou conduzir de um jeito, vou projetar meus alvos de um jeito, protejo a operação e tal, e faço tudo diferente de você. No final, quando a gente for bater os dados, as informações vão ser absolutamente diferentes e os resultados vão ser absolutamente diferentes, porque eu adotei uma metodologia para entrar nas operações, proteger e conduzir, e você adotou uma forma absolutamente diferente. Então, embora a gente esteja analisando o mesmo padrão gráfico, embora a gente esteja trabalhando com o mesmo indicador técnico, os nossos resultados foram totalmente diferentes um do outro, né? E aí, qual que é o problema? O problema é que isso não é comparável. Nós estamos comparando banana com maçã. A gente está falando que está analisando um padrão, só que cada um está se comportando de forma absolutamente diferente quando esse padrão acontece. Então, a gente precisa ter um comportamento padrão, né? Olha, o padrão apareceu para mim e para você no gráfico, beleza. Então, onde que nós vamos entrar? Nós dois vamos entrar junto na mesma posição. Onde que nós vamos proteger essa operação aqui? Onde nós vamos posicionar o stop? No mesmo lugar. Como a gente vai projetar alvo? Como a gente vai conduzir? Tudo precisa ser igual, senão a gente não consegue comparar as informações. Isso não é metrificável, isso não é comparável, tá certo? Isso não é quantificável. Eu não consigo quantificar resultado se eu não tiver regra clara e objetiva. Então, é super importante que para que eu consiga metrificar o negócio, para te falar com segurança estatística, né, se aquilo de fato funciona ou não funciona, depois que eu já cataloguei lá, por exemplo, 500 operações,
eu preciso ter uma abordagem objetiva, porque senão nada mais é do que um comportamento que partiu da minha cabeça de forma totalmente aleatória. Eu não consigo te provar, te quantificar matematicamente com dados que aquilo funciona, porque eu não tinha regra nenhuma para operar. A cada operação que passou, eu decidi fazer de uma forma. Se você for fazer, você vai decidir fazer de outra. Se mais 50 traders no mercado forem fazer aquilo, vão fazer da forma que cada um achar melhor, e no final a gente não tem uma modelagem validada que realmente funciona. Então, essa premissa é muito importante. Precisamos ter regras claras, regras pré-estabelecidas. Ou seja, em outras palavras, precisamos necessariamente de uma abordagem objetiva para que a gente possa ter algo que seja metrificável e algo que a gente possa, de fato, quantificar os resultados. Se a gente não tem uma abordagem objetiva, não é possível metrificar e não é possível quantificar os resultados. E aí que começa o problema com a análise técnica clássica, porque a análise técnica clássica ela tem duas características que conflitam diretamente com este conceito da objetividade. E a gente já vai ver agora quais são essas características. A primeira característica, o primeiro problema da análise técnica clássica é a discricionariedade. E a segunda característica, que também é um problema da análise técnica clássica, é a subjetividade. E agora a gente já vai ver por que essas duas características conflitam diretamente com uma forma objetiva. E se conflitam com uma forma objetiva, a gente não consegue metrificar e não consegue quantificar resultado. Então vamos lá. Então vamos entender aqui, né, de forma clara, o que significa de fato esses conceitos. E aí o primeiro conceito que a gente vai abordar aqui é a discricionariedade, né? O que é discricionariedade, né? Os caras falam assim, análise técnica clássica ou análise técnica discricionária. O que significa isso na prática? Vamos analisar. Isso aqui é a definição dessa palavra no dicionário. Então, discricionariedade é algo que é deixado ao critério ou julgamento de uma pessoa sem que haja uma regra ou obrigação fixa a ser seguida. Então não existe regra e não existe obrigação fixa a ser seguida. Então, quando uma ação é discricionária, quem a executa tem liberdade para decidir com base na sua própria avaliação ou conveniência. Então aqui a gente já tem um problemaço, né? Porque se eu estou trabalhando com estatística, como que eu vou executar algo que não tem regra e que eu posso fazer e que eu tenho liberdade para executar de acordo com a minha própria avaliação ou conveniência? Aqui é o primeiro grande problema da análise técnica clássica. E aqui eu vou te mostrar, eu te provo isso, inclusive, né? Porque quando a gente... É muito comum, se você acompanha analistas aí no YouTube e tal, e você vê os traders conversando, os caras estão vendo exatamente o mesmo gráfico, a mesma movimentação, o mesmo ativo. Eles identificam padrões diferentes, e mesmo quando eles identificam padrões iguais, eles fazem muitas vezes análises absolutamente diferentes daquele mesmo padrão. Do que eles fariam, se comprariam, se venderiam, onde que entraria, onde que protegeria. Por quê? Porque é isso. Porque são discricionários, ou seja, como não há uma regra pré-estabelecida que tem que ser seguida, cada um tem liberdade para decidir com base na sua própria avaliação, no seu entendimento, na sua conveniência, o que quer fazer. E aqui esse conceito conflita diretamente com o conceito da objetividade. Porque se eu não sou objetivo, se eu não tenho uma regra clara, né, como que eu vou conseguir metrificar aquilo para poder depois produzir uma análise quantitativa para mostrar se aquilo funciona ou não funciona, né? Então, esse é o primeiro conceito que já coloca que já começa a questionar a eficiência da análise técnica clássica, né? Por quê? Porque lá no conceito sobre análise técnica, quando a gente vê para que ela serve para me dar uma direção de mercado. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter catalogado aquela informação de uma forma confiável, né? Estatisticamente confiável. E para isso eu preciso ser objetivo. Eu preciso ter regras para fazer. Mas se ela é discricionária e eu não tenho regras, como que eu vou conseguir produzir uma análise estatística que seja confiável? Esse é o primeiro problema, já não consigo, né?
E para piorar a situação, além de discricionária, ela é subjetiva. E aí vamos ver como que funciona, o que significa subjetividade, né? Então aqui a definição de subjetividade. Então, subjetividade é um conceito que se refere à forma como uma pessoa percebe e interpreta o mundo ao seu redor, baseado em suas experiências pessoais, emoções, crenças, valores e perspectivas únicas. Ela diz respeito à visão particular de cada indivíduo, diferente da objetividade, que busca uma interpretação neutra e universal dos fatos. Então, olha isso que eu grafei aqui. Ela diz respeito a uma visão particular de cada indivíduo. Então, e essa visão particular decorre de quê? Das experiências pessoais de cada indivíduo, das emoções de cada indivíduo, das crenças de cada indivíduo, dos seus valores e das suas perspectivas. O que isso significa? Se a análise técnica clássica é subjetiva, ela depende da interpretação de quem está vendo, e está tudo bem. Só que se ela depende da interpretação de quem está vendo, isso é mais uma questão que me impede de catalogar os dados para que eu tenha uma amostra estatística daquilo. Porque se ela depende da minha forma de interpretar o mundo ao meu redor e da sua forma e da forma dos outros 1000 traders que for olhar para aquela mesma informação, a gente não pode dizer que todos nós estamos nos comportando da mesma forma. Então, quando eu vou avaliar um determinado padrão gráfico, né, você pode dizer para mim, olha, de acordo com a minha análise, ele funciona. Porque eu considerei isso. Eu falo, não, mas eu não concordo com nada disso que você falou. Porque na minha análise eu não considerei essas coisas que você considerou. Eu considerei esses outros itens aqui, que você não considerou nenhum deles. E aí o que acontece? A gente fica naquele debate infinito, né? Se funciona, se não funciona, quem que está certo, se eu estou certo, se você está certo, se a sua visão que é a correta, se a minha visão que é correta. Só que no final, não é uma questão de estar correta ou de não estar correto, de certo ou de errado. Já que a análise técnica clássica ela admite essas duas características, tanto a discricionariedade quanto a subjetividade, os dois estão certos. Por quê? Porque não tem regra, depende da vontade do indivíduo, depende das percepções do indivíduo, não tem regra fixa a ser seguida, então é uma questão de opinião pessoal, né? É uma questão de opinião pessoal, é uma questão do emocional, é uma questão do viés que está na sua cabeça, porque você leu uma notícia que eu não li, então você acha que o mercado vai subir, então você vai se comparar, você vai projetar, por exemplo, um alvo maior do que eu projetaria, porque eu não li e não estou tão otimista quanto você. E aí, esse é só um exemplo, mas isso junta toda a nossa carga emocional ao longo do mercado, ao longo ali do pregão, né? E isso faz com que as decisões sejam absolutamente diferentes para cada trader, né? E aí que se cria um grande problema. Qual que é o problema? Você precisava de uma base de informação catalogada, uma base estatística robusta, para você ter uma comprovação metrificada, né? Você conseguir quantificar resultados daquele padrão que você está analisando, mas você não consegue ter isso de forma clara, de forma objetiva. Por quê? Porque cada trader se comporta de uma forma, mede de uma forma, avalia de uma forma, né? Por quê? Porque a análise técnica clássica defende essas duas bandeiras, da discricionariedade e da subjetividade. E isso choca frontalmente com o conceito da objetividade, né? Então, dado que eu não consigo ser objetivo, porque eu posso ser discricionário e eu posso ser subjetivo, não tenho obrigação de ser objetivo, eu não consigo metrificar, eu não consigo catalogar, portanto, eu não consigo quantificar resultados. Então, eu não consigo dizer que aquilo funciona ou não funciona, porque dependeu de quê? Da minha opinião, da minha interpretação pessoal. E aí, galera, qual que é a conclusão de tudo isso, né? A conclusão de tudo isso é que o trader discricionário, né, vai ter, embora isso aqui é interessante porque assim, ó, aí você vai defender assim, não, mas ele tem um método de análise lá, ele precisava olhar esses indicadores, ele precisava olhar esses padrões. Tudo bem, ele segue um método objetivo de análise, ele pode até seguir um método objetivo de análise. Você pode dizer para ele quais são os valores que ele tem que olhar em cada indicador, como é que tem que ser o padrão, etc e tal. Ele segue um método, né? Não estou questionando que não existe um método para ser seguido, não é isso. Ele até segue. O problema qual que é? O problema é que no momento da decisão,
que é o que mais interessa, decisão de efetivamente abrir uma posição e de como conduzir essa posição aberta, ele vai ser discricionário e ele vai ser subjetivo, porque aí não tem mais regra, né? Então, acaba que esses fatores, né, que vão influenciar na tomada de decisão, de percepção, de avaliação, fatores emocionais, fator de viés cognitivo, enfim, quaisquer que sejam esses fatores, né, eles não têm uma base lógica, eles não têm uma base estatística, uma base científica, uma base matemática, né? Portanto, apesar do trader, então, ter seguido um método de análise para interpretar os dados objetivos, né, de forma objetiva, na interpretação dos dados, a decisão final da tomada de posição e da condução da operação, né, foi totalmente discricionária e foi totalmente subjetiva, com base na interpretação pessoal dele e no que ele achava e no que ele via do mercado naquele momento, né? E essa fundamentação não é sólida e não é replicável. Por quê? Porque ela é subjetiva, ela depende da percepção daquele trader, tá certo? Então, essa conclusão, a gente chega na seguinte conclusão, né? Que isso significa que a decisão na prática não se pauta num método validado. Porque embora eu tinha um método de análise, né, que pode até ser validado, a decisão final de tomada de posição e de condução das operações, né, não seguiu um método, porque ela é discricionária e subjetiva. E isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é uma armadilha que o pessoal, a picaretagem no mercado, usa contra você. Porque como eles falam, eles sempre vão jogar. Isso aí acontece em 99% dos treinamentos no mercado. O cara vai lá, dá o curso dele, dá o treinamento dele, tem lá a sala operacional dele, tá certo? E aí ele fala assim, ele faz uma pesquisa lá no final do dia, não sei quantos traders deu gain, não sei quantos deu loss, não sei quantos ficaram no 0 a 0. E aí quando a galera que não consegue performar vai reclamar com o cara, ele fala, não, mas você que não entendeu, ou você conduziu da forma que não era para conduzir, você fez uma leitura diferente, etc e tal. Por quê? Porque é subjetivo, né? Quando alguém... Então você percebe? Já que não existe um método validado, porque a decisão é sempre subjetiva. Aí ele vai falar, não, mas é o estilo de trade de cada um, mas é a preferência de cada um, foi a leitura de cada um. Se o cara está te vendendo uma metodologia, não existe esse negócio de leitura de cada um, porque a metodologia deveria ter uma leitura padrão. Porque quando ele é um método, o que significa um método? É uma forma prática de executar algo que vai te dar algum resultado. Se eu te vendo um método e digo que é subjetivo, que é discricionário, que você faz do jeito que você quiser, que não tem regra para seguir, eu não estou te vendendo nada. Eu estou te vendendo uma ideia. Né? Aí eu vou lá na sala, falo assim, fiz uma pesquisa, aí o cara fala, pô, não funciona, nunca... Aí é curioso, porque o guru ele sempre fecha no resultado positivo. Só que a galera que comprou o treinamento dele, não. E quando essa galera vai questionar, ele coloca a culpa em quem? Coloca a culpa nos traders, porque ele fala, não, mas aqui você que não leu isso, ó, aqui era para encerrar a posição, eu já encerrei e já saí no lucro. Só que não tinha uma regra pré-estabelecida dizendo que tinha que sair naquele ponto. Não tinha uma regra dizendo se era para proteger ou não. Aí o cara não tem lucro nenhum, ele fala, não, mas eu estiquei a operação, saí com 1000 pontos aqui no índice, você saiu antes porque você quis, porque você... Então você percebe? Sempre a culpa vai ser sua, porque não tem regra pré-estabelecida. Então quando eu falo que a análise clássica, a análise técnica clássica não funciona, não é uma opinião. Ela não funciona por uma questão de raciocínio lógico. Porque para funcionar, aquilo precisaria ser metrificável. Eu precisaria olhar para aquele negócio para fazer uma análise quantitativa de resultados, para mostrar, funciona ou não funciona. Só que para isso todo mundo tem que ter a mesma execução. Eu preciso ter um critério para poder avaliar aquelas informações, né? Onde que entra, onde protege, como conduz. Porque se cada um fizer de uma forma, nós vamos ter aqui 500 traders, 1000 traders, cada um com uma planilha na mão, olhando até o mesmo padrão, olhando até os mesmos indicadores, mas cada um fez o que queria, movimentando a operação, conduzindo a operação pela sua interpretação pessoal, pelo seu viés cognitivo, pela sua opinião, pela sua análise, e a gente nunca vai ter o certo ou errado, porque cada um agiu de acordo com a sua experiência, com a sua vivência. E dado que é isso que a análise técnica clássica prega, a discricionariedade e a subjetividade, que está implícita nisso, nós não temos o que falar. Não há provas, não há método. No final do dia, o cara que fala
que trabalha de forma discricionária e subjetiva, o que ele está te falando é o seguinte: eu não tenho método nenhum, porque eu faço o que eu penso, o que eu acho, o que me dá vontade de fazer, o que eu interpreto e eu executo a minha opinião. Então, sempre que você vê um cara falando assim, eu sou trader discricionário, tudo bem, você pode até ser. E eu nem estou questionando o resultado desse cara, não. Pode ser que ele tenha um dom especial que 99,9% da população não tem e ele tenha sucesso. Mas o que eu estou questionando é o seguinte: esse método que ele tem não é replicável. E ele não pode vender isso para ninguém, porque ele nunca vai conseguir vender, embalar numa fórmula o que ele pensa, o que ele sente e a forma que ele está reagindo. Né? É tanto que a gente vê que 99% aí do mercado usa análise técnica clássica e 99% do mercado perde dinheiro. E esse é o motivo que as pessoas perdem dinheiro. Né? Só que a análise técnica clássica ela vem sendo comunicada, ela vem sendo vendida para o mercado como se fosse uma metodologia sofisticada, né? Que o mercado respeita, como se fosse a solução para que algum trader de fato pudesse chegar à consistência. E isso não é verdade, porque sequer ela é um método validado. O cara que fala que opera com abordagem subjetiva, abordagem discricionária, ele sequer tem um método validado. Isso não pode ser chamado de método. Por quê? Porque não é replicável, as pessoas não conseguem fazer igual. Por quê? Porque não tem regra. Porque depende da visão dele de mundo, da interpretação dele dos dados, depende do achismo dele, da opinião dele, das emoções dele. Portanto, isso não é um método, né? É totalmente pessoal e intransferível, né? Está no DNA do cara. Óbvio que eu não vou discutir se dá resultado para aquela pessoa específica ou não, não é o ponto da discussão. Eu só estou discutindo o seguinte: isso não é um método, isso não pode ser chamado de uma abordagem válida do ponto de vista de uma metodologia que seja replicável. Né? Na minha cabeça, inclusive, nem faz sentido esses caras venderem uma sala operacional, venderem um método e ficar fazendo pesquisa lá dentro para ver qual foi o percentual da galera que teve gain, teve loss. Porque todo mundo ou deveria ter gain ou deveria ter loss. Se está todo mundo seguindo a mesma metodologia, não há por que as pessoas terem resultados diferentes. Né? Mas eles deixam assim, porque aí todo mundo que reclama, ele simplesmente, como é subjetivo, discricionário, ele põe a culpa na pessoa, fala que você que não entendeu, você que não interpretou, né? E fica por isso mesmo. Né? Então, esses são dados, são argumentos. Eu estou te mostrando, estou te provando que não funciona porque não dá para parar de pé, porque não é objetivo e depende da interpretação pessoal, depende do achismo de cada um. Então, se você tem uma visão diferente dessa, deixa aqui nos seus comentários, que eu vou fazer questão de ler todos os comentários para a gente seguir essa discussão, então, da forma mais rica e mais civilizada possível lá nos comentários. Então, olha só, para finalizar esse vídeo, a gente agora já sabe o que não funciona e a gente já sabe por que não funciona de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, com argumentos lógicos. Eu acho que não ficou dúvida com relação a isso. E o que funciona, então? O que funciona é uma abordagem objetiva. É uma abordagem baseada em regras claras, né, que vai ter ali uma orientação com regra para tudo, qual ativo que está sendo verificado, qual o tempo operacional que está sendo verificado, quais são os padrões, quais são os indicadores técnicos, quais parâmetros estão sendo observados nesses indicadores técnicos, quais são os horários operacionais que estão sendo observados, né? Qual que é a minha janela operacional de execução que eu vou considerar para esses padrões, né? Então eu vou ter ali várias regras, né? Para que eu de fato possa avaliar quais foram os padrões e o que aconteceu, como que esses padrões se comportaram, observando essas regras de validação, né? Uma vez que eu tenho isso, o que eu tenho, na verdade? Eu tenho uma abordagem objetiva. Eu vou fazer uma análise objetiva, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo, que aí tem várias abordagens possíveis também. Eu falo sobre trading quantitativo, que é justamente uma dessas abordagens, onde a gente só trabalha com dado, a gente só trabalha com informação, a gente só trabalha com estatística, de forma comprovada, de forma que a gente, de fato que matematicamente a gente tire evidências matemáticas que sejam quantificáveis, que sejam comprovadas de que aquilo que a gente está falando do ponto de vista estatístico, matemática, funcione. Né?
É isso que eu faço. Então, se você se interessa por esse assunto, já compartilha esse vídeo com seu amigo que também é trader e opera, que é grafista, opera usando análise técnica, né? E me segue aqui no perfil lá no Instagram, que eu falo sobre esse assunto todos os dias também, aqui no @eu-sou-Cleiton-Barros, que aí você vai ter muito mais informação a respeito de trading quantitativo e você vai ver que a partir desse ponto a sua visão e o seu comportamento no mercado vai mudar absolutamente da água para o vinho. Te espero lá.